Olá, produtor rural, que bacana que você chegou até esse vídeo, que de alguma forma o título aí despertou o seu interesse. Fico muito feliz de poder conversar com você, de poder contribuir no seu dia a dia aí, né, no exercício da sua atividade rural. E nesse vídeo eu quero colocar o passo a passo, conversar um pouco mais com você sobre a importância da regularização ambiental da sua propriedade rural. É do conhecimento, né? A maioria aí já sabe que ter a propriedade rural regularizada evita multas, dá segurança jurídica tanto para a propriedade quanto para a atividade que está sendo exercida, facilita de uma forma muito grande o acesso a créditos rurais. Então, são inúmeros benefícios e que hoje, né, até diante de tanta legislação que precisa ser cumprida e ser obedecida para alcançar a regularização ambiental, a gente percebe que no dia a dia aí, o produtor rural tem muita dúvida. É sobre isso que eu quero conversar com você. Meu nome é Rafael Andrade, sou advogado especialista em direito ambiental e nesse vídeo eu quero conversar sobre o passo a passo com você para ter a sua propriedade rural aí 100% regularizada ambientalmente. Continua comigo aí, hein? Ó, já coloquei para você aí do que se trata esse vídeo e antes de entrar ao tema em si, já quero te pedir, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe aí, né, com quem possa ter interesse nesse conteúdo, se puder também ativar as notificações para sempre que a gente postar um vídeo novo aqui, você ser notificado, isso ajuda muito a crescer o canal, fazer com que o canal, nosso conteúdo aqui chegue a mais pessoas. A nossa intenção é parar nossas atividades aqui um pouco do dia a dia do escritório para contribuir, trazer para você, produtor rural, muita matéria informativa para auxiliar aí no seu dia a dia da propriedade, da atividade rural. Então, curta o nosso aqui, compartilha, comente se ficar alguma outra dúvida, vai ser uma alegria imensa poder ter essa interação aí com você. Por que regularizar? Estamos falando aqui sobre regularização ambiental, enfim, então é muito importante que o produtor rural entenda, né, tenha a motivação correta, o que ter essa regularidade ambiental pode lhe proporcionar. Lembrando o que eu falei anteriormente, né? Alcançar o status, ter ali a propriedade, a atividade rural regularizada, ele exige o cumprimento de um vasto arcabouço legal, muita legislação a ser cumprida, questões administrativas, licenças ambientais, então demanda um certo trabalho. Então o mais importante é começar aqui com os benefícios, apesar que eu já antecipei alguns aí. Primeiro ponto aí, né, sobre a motivação de regularizar. Primeiro, evita multas ambientais. Uma vez que você mantém o órgão ambiental devidamente informado, né, de toda a vegetação por meio do cadastro ambiental único aí, o seu CAR está aprovado, todo e qualquer manejo, todo o desmate que você vai realizar dentro da propriedade está devidamente autorizado, licenciado pelo órgão ambiental, isso evita a incidência de multas. Lembrando, né, que hoje, né, a aplicação de multas, né, ela se dá por meio de satélites, de programas aí, né, que usam a tecnologia de satélites, então a autuação ela é meio que instantânea. Então a importância de ter ali a licença. Então é um diferencial. Outro ponto, né? Valoriza, aí numa questão de especulação imobiliária, valoriza o imóvel. O imóvel hoje que tem problemas ambientais, embargos, não está devidamente regularizado, no dia a dia aí, né, da especulação, no dia a dia imobiliário, é um imóvel que tem um determinado valor. Aquele imóvel que está livre de embargo, devidamente regularizado, né, ambientalmente, tanto o imóvel quanto a propriedade em si exercida, isso aumenta de forma significativa o seu valor
de mercado. Outra questão, aumenta de forma significativa, né, como uma garantia aí, a segurança jurídica da propriedade e da atividade. Né, uma propriedade que está ali regularizada ambientalmente, como eu falei anteriormente, para ela ser objeto de uma multa, de uma autuação ambiental, é muito difícil, uma vez que ela obedece todo o regramento legal, então dota aí a sua atividade de segurança jurídica e hoje no Brasil, eu repito, né, diante de tanta legislação, tanta burocracia, ter segurança jurídica da sua propriedade, da sua atividade é algo imprescindível, uma vez e até mesmo porque uma vez que tem ali o embargo, tem a autuação, para corrigir, desembargar essa propriedade, rever a questão da multa ambiental, discutir essa multa, tem procedimento, formas a serem obedecidas e isso não é de um dia para o outro. Então, dotar a sua propriedade dessa segurança jurídica é algo que faz toda a diferença. Ó, uma outra vantagem aí, né, de ter a propriedade 100% regularizada, facilita o acesso ao crédito rural, né, as várias modalidades de crédito rural aí, uma vez que as instituições bancárias, elas prevêem em seus respectivos contratos a obediência, né, a toda a legislação socioambiental. Inclusive, um parênteses aqui, produtor rural, né, até chegar mais perto aí, né, a Câmara, uma vez que você tem um crédito rural, né, um financiamento rural em andamento, havendo o descumprimento de uma norma socioambiental aí, né, a título de exemplo, você sendo multado, recebendo uma multa no curso desse financiamento, tem lá no seu contrato, se você não leu, não sabe, pode pegar aí, manuseia, você vai ver lá na parte final, uma cláusula que autoriza o banco, a instituição financeira, a cobrar todo o saldo devedor. Tudo aquilo que você tinha para frente aí no seu financiamento, a instituição bancária está autorizada a cobrá-lo imediatamente, tendo em vista o descumprimento dessa norma socioambiental. E hoje, a comunicação do órgão ambiental com as instituições bancárias, elas são praticamente simultâneas. Né? No momento que já é lavrado ali a multa ambiental, repito, como eu coloquei anteriormente, hoje via satélite, as instituições também já são comunicadas, né? Para que, caso aquele produtor rural tenha algum crédito, financiamento rural em andamento, é autorizado o banco, a instituição, a cobrar esse saldo devedor de uma vez só. Então, e o último benefício que eu quero conversar com você é sobre a possibilidade de vender, né, a sua produção aí para grandes compradores. Hoje nós sabemos que as empresas multinacionais que atuam no Brasil, elas têm, né, uma política muito densa, muito forte, de não comprar produtos, né, com origem de embargo. Então, se a propriedade tem algum embargo ali, eu vou evitar de citar nomes, não é esse o objetivo aqui, mas é do conhecimento público, né, que essas grandes compradoras, né, de soja, milho, questão do gado também, da pecuária, elas não compram, né, de propriedades ali, de produtores rurais que têm algum tipo de infração ambiental ou que infringiram algum tipo de legislação socioambiental. Eu, particularmente, entendo que muitas das vezes isso é aplicado, essa política das empresas ela é aplicada de uma forma desmedida, sem qualquer critério, porém, como eu falei, não é o mérito aqui da nossa discussão. E uma vez, né, colocado aí os benefícios, né, a motivação de ter a propriedade rural devidamente regularizada ambientalmente, agora eu quero conversar com você sobre uma questão da gente separar o que é regularização ambiental da propriedade e regularização ambiental da atividade rural. Né? Um exemplo prático aí. Todo produtor rural precisa ter o CAR, Cadastro Ambiental Rural? Sim, tá bom? Independente se você tem ou não tem aí, né,
exerce alguma atividade rural na sua propriedade, precisa sim ter o cadastro ambiental rural. Isso, ter o CAR aprovado e não protocolado, tá bom? Somente protocolado, consiste na regularização ambiental da sua propriedade, que está tudo certo. Agora, se você exerce a pecuária, a agricultura aí, você precisa ter uma licença ambiental para exercer aí o seu confinamento, a sua atividade pecuária. Então é importante estabelecer essa diferença aí entre regularidade ambiental da propriedade, CAR, Cadastro Ambiental Rural aprovado, e licenciamento ambiental aí que vai dar regularidade ambiental para a sua atividade. Então para a gente já entrar aí de fato no passo a passo de como regularizar, né, ter tanto a sua propriedade quanto a sua atividade rural devidamente regularizado, passo número 1. Já falei aí, Cadastro Ambiental Rural, popularmente conhecido aí como CAR, né, devidamente aprovado. E produtor rural, olha aqui, no dia a dia, né, do escritório, da advocacia ambiental, uma coisa que a gente vê, uma percepção que a gente vê assim, não vou falar todos porque não são todos, mas a grande maioria, né? Uma falta de entendimento, uma confusão mesmo entre CAR protocolado e CAR aprovado. O que interessa para efeitos de regularização ambiental da sua propriedade é o CAR aprovado. Isso porque no dia a dia aqui a gente vê o produtor rural falando assim, não, doutor, meu CAR tá tudo certo, meu CAR, olha, eu tenho CAR, ainda bem que eu fiz o CAR. Aí a gente vai consultar lá na base de dados do órgão ambiental, tá lá CAR protocolado, né? Então, CAR protocolado sim, é uma questão até que vou fazer aqui o meio de campo, né? Ter o CAR protocolado ajuda, sim, já é um passo para a regularização ambiental. O órgão ambiental vê que você, produtor rural, está buscando a regularização, mas não é a regularização de fato. A regularização ambiental de fato da propriedade é o CAR aprovado. Ele é feito pela internet, né? Você, produtor rural, pode realizar. Porém, diante da complexidade das informações que precisam ser ali, né, o órgão ambiental precisa receber, a forma de vetorizar ali os polígonos da propriedade dificulta um pouco. Então, a gente sempre recomenda que seja feito aí por um responsável técnico que vai conseguir de fato entregar tudo aquilo que o órgão precisa para realizar a análise do seu CAR. E uma questão importante, com alguma frequência, isso é muito normal, não é problema do profissional técnico que você contratou, esse CAR, uma vez submetido, ele retorna para complementação. Isso é muito comum, às vezes o analista que está ali trabalhando naquele cadastro quer uma outra informação que ele entende que faltou, então é muito importante, assim, a gente sempre recomenda que tenha, sim, um responsável técnico aí para realizar o cadastro ambiental rural. Número 2 aí, regularização da área de reserva legal e das áreas de preservação permanente. Isso daí é inegociável, tem que ter, precisa ter muito definido, tá? Os quantitativos mínimos são estabelecidos conforme bioma, onde a propriedade está inserida. Então, tudo isso, e repito o que eu falei no passo anterior, um responsável técnico irá sim lhe munir com essas informações. Hoje a tecnologia, né, joga a favor, porque tem muitos recursos tecnológicos para identificar com destreza, para não ter nenhum problema com relação a esses quantitativos. E uma questão, havendo déficit nesses quantitativos mínimos, a sua propriedade, né, você vai ser encaminhado para o programa de regularização ambiental, que ali dentro no âmbito do programa, né, do PRA, do PRA aí, vão ser encontradas alternativas para que sim, você seja regularizada, a sua propriedade venha a ser regularizada ambientalmente. Então, doutor, eu não respeitei, não tenho os quantitativos mínimos, está tudo perdido, eu nunca vou conseguir ter a minha propriedade regularizada? Não é bem assim, tá ok? Mesmo que você não respeitou, é possível ser encaminhado para o programa de regularização ambiental e aí sim, a partir das medidas ali, alcançar, né, a regularização ambiental da propriedade. Então esse é o segundo passo,
não pode vacilar, ficar de olho mesmo, né, com relação a esses quantitativos mínimos de reserva legal, né, de vegetação nativa e de áreas de proteção permanente, popularmente conhecida aí como APP. Passo número 3, georreferenciamento da área, tá? É do conhecimento, né? O georreferenciamento ele é importante para estabelecer a demarcação da propriedade rural, é um documento indispensável lá, né, no direito imobiliário, nas questões imobiliárias acerca de compra e venda, e aqui no direito ambiental também é muito importante ter de fato definida essa delimitação da propriedade rural, até mesmo para fins de autuação. Acontece com alguma frequência de multas serem lavradas, né, autos de infrações serem lavrados em uma determinada localidade, foi lavrado em um determinado CPF e, na verdade, está fora da propriedade daquele CPF. Né? E aí é feito todo um trabalho para retirar a multa, então é importante que tenha o georreferenciamento em dias, caso ainda não tenha, que se faça, né? Porque para estabelecer de fato os marcos ali daquela propriedade rural. Lembrando que o georreferenciamento deve ser realizado por um responsável técnico, um engenheiro ou um agromensor, né, que de fato vai entregar o serviço técnico da forma que precisa ser feito. Lembrando, embora não é o objeto aqui, né, de matéria ambiental, mas lá o INCRA, ele possui os profissionais que são credenciados, é importante você consultar isso daí também para não ser surpreendido com uma má prestação de serviço. Passo número 4, regularizar a sua atividade rural. Os passos anteriores estavam relacionados à regularização ambiental da propriedade. Agora, se você, produtor rural, exerce, né, de forma sistemática, contínua, alguma atividade rural, é preciso licenciar essa atividade. Em um primeiro momento, o que você vai precisar? Verificar se a sua atividade exige a necessidade de licenciamento ambiental. Isso porque nem toda atividade rural vai exigir. Confinamento de gado, suinocultura, né? Se você utiliza agrotóxicos em grande escala, essas atividades são alguns exemplos que precisam de licenciamento ambiental. Então, o primeiro ponto é identificar, verificar, e aí um advogado especialista em direito ambiental, um responsável técnico poderá lhe munir com essas informações para que você tenha o que eu falei lá no começo, segurança jurídica. Se a sua atividade não precisa, bola para frente, vamos fazer acontecer, mas se de fato ela precisa de licenciamento ambiental, que você, né, realize aí as medidas necessárias para que de fato receba essa licença e não tenha nenhum problema, nenhuma preocupação com relação a eventuais multas ambientais e demais desdobramentos. Depois, a sua atividade, você constatou aí que sua atividade exige licença, né? Então, de fato, protocolar, realizar o requerimento para obtenção dessa licença junto ao órgão ambiental. Essa licença, né, a depender ali do momento, ela pode ser licença prévia, licença de instalação, licença de operação, enfim, repito o que eu falei anteriormente, um advogado especialista em direito ambiental ou um RT irá lhe dar toda orientação necessária, mas é importante, identificou a minha atividade, a sua atividade aí, precisa de licença ambiental, então aí realizar o requerimento junto ao órgão ambiental para que de fato o órgão aprecie seu requerimento e emita ali a licença ambiental. E de forma genérica aí, né, alguns documentos que geralmente são solicitados são documentos relacionados à propriedade, né, documentos quando envolve aí recursos hídricos, né, que comprovam a outorga da área, CAR aprovado, né? Então todos esses, como eu falei, são alguns documentos de forma genérica, vai ser preciso um rol de documentos a depender do tipo de atividade que você precisa, mas esses aí são documentos que realmente precisa. O próprio GEL, né, referenciamento da área. E por último aí, né, na regularização da sua atividade rural, cumprir condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental e manter os documentos
técnicos atualizados. Isso porque, ao conceder a licença, né, o órgão ambiental vai estabelecer ali condições para o exercício daquela atividade rural licenciada. Então, né, é preciso observar quais são essas condicionantes e exercer a atividade rural de fato cumprindo essas condicionantes para que você não seja objeto, né, de autuação futuramente, e aí todo esse trabalho realizado venha a ser perdido aí. Ah, olha só, e uma questão muito prática aí que a gente sempre recomenda: guarde toda a documentação, todos os documentos que eventualmente você já tenha protocolado no órgão ambiental, né? Se a licença venceu, deixa guardada aí numa pasta, organiza, porque a gente espera, né, que você não precise utilizá-la em uma defesa administrativa, defesa judicial, nada disso. Porém, se precisar, tem aí, né? Então a gente sempre recomenda, mesmo que a licença venceu, guarde ali a licença, deixa guardada, organizado aí numa pasta, porque, repito, espero que não use mais, pode ser que seja utilizado. Produtor rural, tranquilo? Vamos lá, vamos deixar a sua propriedade, a sua atividade devidamente regularizada. E aqui, 3 dicas práticas para você, para a gente finalizar, hein? Tenha constante contato com o responsável técnico ou com um advogado especialista em direito ambiental para que ele deixe você sempre atualizado das normas ambientais, do que de fato você precisa seguir, do que de fato você precisa cumprir. Outra questão, use o CAR como ponto de partida caso você ainda não tenha, tá? Ou se você já protocolou e ainda não está aprovado, trabalhe nisso, procure o RT, procure o advogado, para que o seu CAR seja aprovado o quanto antes e assim, né, você tenha a regularidade da sua propriedade. E por último, fique atento aos prazos, caso você esteja inserido no programa de regularização ambiental, fique atento aos prazos estabelecidos ali no programa no qual você foi inserido. Lembrando que alguns estados já estão exigindo o cumprimento imediato do prazo. Então, para não ter problema, para não ter surpresa mesmo aí com relação aos órgãos ambientais. Olha, espero de fato que você tenha gostado, que o conteúdo desse vídeo, produtor rural, tenha sido prático, tenha atendido a sua necessidade. Lembrando que regularizar ambientalmente a sua propriedade e a sua atividade te dá garantia jurídica, segurança jurídica e ainda protege o meio ambiente. Então, se você gostou desse vídeo, já peço aí o que eu pedi lá no início, hein? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dê o like aí, também ative as notificações aí para sempre que a gente postar alguma coisa aqui, você já ser notificado. Isso tudo vai ajudar muito o canal aqui crescer e o nosso conteúdo chegar para de fato para quem precisa. E claro, ficou alguma dúvida, quer falar alguma coisa sobre o que nós conversamos aqui? Deixa o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, vai ajudar demais e vai ser uma satisfação poder interagir aí com você, hein?